Ainda na capital federal, o destaque de hoje do Igor Damasceno. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa a primeira noite na Papudinha, área militar de presos aqui no complexo penitenciário da Papuda, onde o ex-presidente vai começar a cumprir a pena de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro veio para cá depois de passar os primeiros 2 meses da pena na Superintendência da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi quem decidiu por essa transferência, então atendendo a uma parte dos pedidos da defesa do ex-presidente. Já são quase 24 horas aqui no complexo penitenciário da Papuda e a movimentação ela começa a acontecer. Nosso cinegrafista Ismael Hertel vai mostrar um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro bem ali ao fundo, aqui no complexo penitenciário da Papuda. Ele chegou hoje de manhã, bem cedo, por volta das 6 da manhã, e é o primeiro apoiador do ex-presidente a se manifestar aqui na entrada do complexo penitenciário da Papuda. É um complexo muito grande, reúne algumas prisões e é uma área de segurança, uma área um tanto restrita, não só para os demais cidadãos, mas também para a imprensa. Vocês acompanham agora esse prédio que está aí ao fundo, ele é a parte federal daqui da Papuda, é a penitenciária federal. Não é aí que o ex-presidente está, mas é até onde a imprensa consegue chegar nesse momento. Vocês veem aí uma placa de área de segurança federal e ao fundo vocês veem essa pista. Essa pista é que leva até a Papudinha, onde o ex-presidente está preso desde ontem à tarde. A gente não pode chegar até muito próximo porque é uma área de segurança, uma área federal, então tem toda uma restrição aqui no complexo penitenciário da Papuda. Mas é vindo dali, de onde está saindo aquele carro, que o ex-presidente está preso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro, que é apontado pelo STF como o líder de uma suposta organização criminosa que teria atentado contra a nossa democracia. Mas não é só ele que está preso aqui na Papuda, ali na Papudinha. Também o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, que também estaria envolvido na trama golpista, além do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também faria parte do núcleo 1, o mesmo núcleo o qual Bolsonaro faria parte de acordo com a condenação do Supremo Tribunal Federal. Apesar de os três estarem ali na Papudinha, os três não têm contato entre si. São pelo menos 8 unidades dessa cela onde o ex-presidente está, cada um em uma unidade diferente. Os três não têm contato entre si. A nossa produção, muito bem preparada, elaborou uma tela, uma ilustração, mostrando alguns detalhes da cela onde Jair Bolsonaro vai ficar a partir de agora. É uma cela bem maior, uma sala de Estado Maior de 54 metros quadrados na área externa, mais 10 metros quadrados de área livre. Até então, Bolsonaro estava na superintendência da PF, numa sala de 12 metros quadrados. Essa sala que ele está agora tem capacidade de até 4 pessoas, mas será utilizada exclusivamente para o custodiado, no caso, o ex-presidente. Ali no espaço, conta com uma geladeira, um chuveiro com água quente, armário, cama de casal. Bolsonaro estava com um frigobar e uma cama de solteiro lá na PF, além de uma TV. Lembrando que essa TV é de sinal aberto, ela não é uma Smart TV, nem uma TV a cabo, não tem essa determinação pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora ele passa a ter 5 refeições por dia. Até então ele só tinha 3, café da manhã, almoço e jantar. Agora ele também vai ter lanche e ceia. Agora, Bolsonaro vai poder ter o banho de sol, que é feito ali naquela área de 10 metros quadrados, permitindo inclusive a prática de exercícios físicos. Se a defesa conseguir, por exemplo, uma esteira elétrica, uma bicicleta elétrica, poderá levar para essa área para que Bolsonaro faça esses exercícios com total privacidade e sem controle de horário. Então, é um pouco mais de liberdade que ele ganha nessa cela. E agora, Bolsonaro também tem um posto de saúde um pouco mais equipado. São 2 médicos clínicos, 3 enfermeiros, 2 dentistas, um assistente social, 2 psicólogos, um
um fisioterapeuta, 3 técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico. Então, uma equipe de saúde completa à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no complexo penitenciário da Papuda. Por quê? O complexo ele fica mais afastado da região central de Brasília. No DF Star, que é onde Bolsonaro geralmente realiza os exames dele, fica a cerca de 25 quilômetros daqui. Ele também está a cerca de 20 quilômetros da região central de Brasília e a 10 quilômetros da casa dele, onde atualmente mora a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É mais afastado da cidade, uma área mais distante, por isso, então, toda essa equipe médica que fica 24 horas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu a uma parte do pedido da defesa. A defesa pediu para que ele não ficasse ali naquela sala da PF, que era muito pequena. Ele foi trazido para um local muito maior. Pediu também para que não houvesse aquele barulho de gerador. Aqui na Papudinha também não tem, mas os familiares ainda criticam o fato de Bolsonaro não estar em regime domiciliar. Nós separamos um destaque de texto que vamos colocar no ar agora também sobre a decisão que motivou a transferência de Jair Bolsonaro. Esse destaque, ele diz o seguinte, são algumas críticas de Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, abre aspas, ressalta-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Bolsonaro, mais lá para baixo, em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir ao comparar a sala de Estado-Maior, aí ele já lembra da Polícia Federal, com um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do tamanho das dependências, do horário de visita, ao se desconfiar da origem da comida fornecida pela Polícia Federal e ao exigir a troca de televisão por uma Smart TV. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte, Bolsonaro já tem privilégios que outros 400 mil presos não têm, mas ele não está numa colônia de férias. Foram atendidas ali algumas dos pedidos da defesa, mas lembrando que ele continua cumprindo a pena por tentativa de golpe de Estado, agora aqui no complexo penitenciário da Papuda. Volto com vocês aí no estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília, atualizando as informações. Muito obrigado, viu, Igor? E é assunto aqui para a gente trazer a Jess Peixoto e o Roberto Mota mais uma vez para análise. Vou começar essa rodada por você, Jess, à medida em que o Igor trouxe aí uma série de opções que o Bolsonaro terá nessa nova estadia. Lembrando que ele é um condenado, está cumprindo a privação de liberdade. Tem todo esse cenário aí com privilégios, entre aspas, que outros detentos não têm, mas está privado da sua liberdade. Qual é a tua interpretação para a possível narrativa que a gente possa ter a partir de agora? É de que Bolsonaro continua sendo um injustiçado, como tentam colocar os seus aliados que reclamavam lá do barulho do ar-condicionado da outra cela, agora possivelmente não terá essa reclamação, não terá esse barulho, mas ainda pleiteiam a prisão domiciliar. Ou vai por uma linha de que está onde deve estar, ainda que aparente ter privilégios em relação às demais pessoas que são privadas de liberdade? Excelente. Então, aqui os grupos vão reagir de forma diferente, né? Um grupo que é entusiasta e apoiador do ex-presidente Bolsonaro seguirá cobrando por melhores condições e, na verdade, essa melhor condição é claramente a ida para o regime domiciliar, ressaltando casos similares de autoridades ou outras pessoas que se encontram em medidas domiciliares. Agora, o grupo opositor usará desse episódio, já está usando, em duas narrativas principais. Uma sobre os benefícios em comparação com outros presos, outras pessoas que estão no sistema carcerário, e também estão revivendo um vídeo que é o, entre aspas, do Bolsonaro no passado, de a Papuda o espera. Então está tendo também essa narrativa construída de ele está pagando, ele foi para a Papuda. Isso é muito interessante quando a gente analisa em termos políticos, porque a Papuda se transforma e é um exemplo simbólico desta questão. E a partir disso, as pessoas comemoram a prisão
prisão, as condições, a situação e gera mais polarização. Então, eu acho que esta dicotomia entre comemoração para alguém estar no sistema carcerário vai levando a um cenário que fortalece a narrativa de perseguição de aliados do presidente Bolsonaro. Então, isso também será instrumentalizado, por assim dizer, em breve como uma resposta de perseguição, e eu acho que quem é entusiasta dele, apoiador dele, já está por esse caminho, porque, afinal de contas, estão sendo também provocados por mensagens e por falas que comemoram. É como se fosse uma vingança para essas pessoas ele estar na Papuda. E isso, com certeza, revive e rememora a lógica, a narrativa da perseguição política. Agora, Mota, você concorda que pelo menos parte do que a defesa pleiteava foi atendida com essa transferência? Claro que não é o mundo dos sonhos, né? Mas fica evidente, claro, as melhores condições dessa cela, que tem capacidade para abrigar até 4 pessoas e, neste caso, né, o custodiado ficará sozinho, né? O ex-vereador, inclusive, Carlos Bolsonaro, identificou e definiu essa ação como confronto institucional. Soraya, para mim, nada é evidente nesse caso. Como eu disse antes, eu não conheço as instalações da Polícia Federal, não conheço as instalações da Papudinha. Eu acho curioso essa história de colocar num local onde há um ruído insuportável, aí depois de um tempo você tira e coloca em outro lugar onde não tem ruído. Isso me parece muito aquela história antiga do bode na sala, né? Você coloca um bode na casa da família, aí todo mundo reclama do bode que está incomodando, aí você tira o bode e fica todo mundo feliz, porque agora a vida melhorou. Eu tenho aqui diante de mim uma notícia de abril de 2020, em que um sujeito, um dos chefes do PCC no Paraná, condenado a 74 anos de prisão, recebeu do juiz o benefício da prisão domiciliar, porque ele tinha um problema de saúde. Ele foi para casa. Esse tipo de decisão é rotina no Brasil. No Brasil, quando a justiça está em dúvida, ela decide a favor do réu. Se o Estado conceder prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, ele não estará fazendo nenhum favor. Ele estará simplesmente dando o mesmo tratamento que já deu a inúmeros outros réus. No Brasil, a justiça tende a ficar do lado do réu, exceto, claro, no caso dos presos de 8 de janeiro e de Jair Bolsonaro. Para mim, me parece óbvio que a questão aqui vai muito além da saúde de Jair Bolsonaro ou do tipo de prisão. O que nós estamos assistindo é a pior mistura de justiça com política. Isso não é novidade na história brasileira, mas é uma tragédia anunciada.